Essa semana nós tivemos o encerramento da instrução do processo do caso Eliel. E o que é que significa encerramento de uma instrução, de um processo criminal? Significa dizer que as provas já foram produzidas. A promotoria apresentou as suas provas, a defesa apresentou as suas provas, a promotoria indicou as suas testemunhas, foram ouvidas, a defesa indicou as suas testemunhas, foram ouvidas, e os acusados também foram ouvidos na última quarta-feira, quando tiveram a oportunidade de apresentar suas versões sobre esse fato. Quando se encerra a instrução de um processo, segundo a lei, o processo vai com vista para o Ministério Público para oferecimento das alegações finais. O que é que o promotor faz nessas alegações finais? Nós vamos fazer um resumo dos fatos, vamos analisar as provas que foram produzidas, fazer uma interpretação delas e, ao final, requerer o que for de direito. E o que é de direito nesse caso? O de direito, nesse caso, na nossa visão, é a pronúncia dos réus. É isso que nós estamos pretendendo. É isso que nós vamos requerer que o juiz faça. Pronuncie os acusados. A pronúncia é um ato pelo qual o juiz manda o processo para ser julgado no Tribunal do Júri Popular por 7 jurados. Nós estamos tratando aqui de um caso de homicídio doloso contra a vida e uma tentativa de homicídio doloso contra a vida. E casos de crimes dolosos contra a vida, ou seja, que as pessoas mataram ou tentaram matar alguém, não são julgados por um juiz, são julgados por um tribunal popular. Há provas nesse sentido, não temos nenhuma dúvida disso. O crime está devidamente provado e a autoria devidamente esclarecida, que foi atribuída a 3 acusados. No que diz respeito à motivação, na denúncia, nós não colocamos que a motivação tinha relação com homofobia, como muito se comentou à época. Isso foi uma polêmica que surgiu, que o motivo desse homicídio e dessa tentativa de homicídio seria homofobia. Só que nós não tínhamos elementos concretos sobre isso na investigação. E no momento, na época que eu ofereci essa denúncia, eu esclarecia que a promotoria não poderia agir com base apenas em ouvir dizer, com base apenas em achismo. A promotoria, para acusar alguém ou para indicar a motivação de um crime, teria que ter provas concretas. E nós não tínhamos provas concretas. A investigação não produziu prova no sentido de que o fato foi praticado por homofobia. Nós estamos descartando, vamos descartar na nossa alegação final, essa motivação. A motivação, que nós vamos insistir, que houve, e a prova na instrução demonstrou isso, é porque na ocasião, lá nas imediações onde acusados estavam, onde vítimas também estavam próximos, lá na mesma rua, surgiu informação de um suposto assalto. E aí os acusados, resolveram suspeitar, suspeita infundada, mas resolveram suspeitar das 2 vítimas. É por isso que elas foram atingidas. Eles agiram como se fossem os donos da rua, como se tivessem o poder para decidir sobre a vida ou sobre a morte de alguém. E acabaram fazendo um julgamento sumário. Julgaram as vítimas ali mesmo, uma delas conseguiu escapar, atiraram contra ela, mas ela correu para um lado, e Eliel, infelizmente, foi a óbito. Então elas foram julgadas naquela ocasião e condenadas pelos réus, condenadas à morte por aquilo, ou pelo menos uma vítima, foi condenada à morte, o Eliel, por aquilo que não fez.